Olá, boa noite. Infelizmente, não vamos poder apresentar o debate que estava previsto na noite de hoje com os dois candidatos à presidência da OAB Seccional Alagoas. Acabamos de receber correspondência do candidato Nivaldo Barbosa Júnior, da chapa 1 OAB Unida, que passo a ler agora. A correspondência é essa, que acabamos de receber pouco antes da realização do debate, e diz o seguinte: o teor. Ao diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, Joaldo Cavalcante. Depois de inúmeras tentativas de conciliar nossa agenda com a nossa participação no debate, que seria realizado nesta quarta-feira, é com pesar que nós, da Chapa 1, OAB Unida, informamos que fomos impedidos por incompatibilidade de horário. O debate foi agendado de forma conflitante a um grande evento previamente marcado com a presença da palestrante de Direito Previdenciário, doutora Juliana Ribeiro, que se deslocou de São Paulo até Maceió exclusivamente para o último grande evento em nosso comitê. Diante da impossibilidade de comparecer a ambos os eventos, a chapa decidiu, de forma coletiva, utilizar-se do critério de honrar o compromisso firmado há mais tempo. Certos da compreensão de todos, Nivaldo Barbosa Júnior, chapa 1, OAB Unida. Bem, diante da ausência do candidato Nivaldo Barbosa e conforme entendimentos que nós tivemos em duas reuniões com os representantes legais das duas chapas dos dias 8 e 12 deste mês para estabelecer as regras do debate, foi consensual que, na ausência de um candidato, converteríamos o tempo de 30 minutos para a entrevista com o candidato presente. E é isso que passamos a fazer agora. Eu quero antes reiterar aqui o papel da TV Assembleia, a voz da democracia, que há 11 anos contribui para as discussões de temas os mais relevantes para a sociedade alagoana. Portanto, uma boa noite, candidato Fernando Falcão, que lidera a Chapa 2, OAB atuante por todos. Por que o senhor quer ser presidente da seccional da OAB de Alagoas? Boa noite, Gorete. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a TV Assembleia pela iniciativa de promover o que seria um debate, não fosse a ausência do candidato Nivaldo Barbosa, e agradecer esse serviço que esse órgão de comunicação hoje presta, não apenas para os advogados, mas para toda a sociedade alagoana. Eu poderia começar dizendo que quero presidir a OAB para não fugir dos enfrentamentos que são necessários. Infelizmente, é com muita tristeza que eu vejo que o candidato Nivaldo Barbosa, que teria hoje a oportunidade de, aqui, nesse canal de comunicação, trazer as discussões que realmente interessam a advocacia alagoana, tenha fugido do debate. Tenha se omitido numa total falta de respeito com os nossos colegas advogados e advogadas de participar das discussões de tudo aquilo que é importante para a advocacia alagoana. Mas eu prefiro dizer, Gorete, que o meu desejo de ser presidente na ordem nasce da constatação, às vésperas de completar 20 anos de advocacia, de que, infelizmente, a nossa profissão hoje está em crise. Temos assistido na última década um empobrecimento crescente da classe dos advogados. Nós temos assistido uma violação cada vez mais frequente e cada vez mais insistente dos direitos e das prerrogativas dos advogados. Nós temos visto que hoje o ingresso no mercado de trabalho, o maior desafio, sem sombra de dúvidas, do jovem advogado, está cada dia mais difícil. E temos visto que estes problemas são problemas muito antigos e problemas que não encontram uma solução adequada, porque as pessoas que fizeram as últimas gestões da OAB, infelizmente, têm se omitido de tomar as decisões que são importantes e necessárias para a solução desses velhos problemas. O senhor falou no jovem advogado. E com relação à mulher advogada, qual é a proposta da Chapa 2 diante do mercado de trabalho cada dia mais competitivo e sobre a realidade do mercado hoje na advocacia alagoana? Olha, a crise da advocacia, ela atinge a todos indistintamente, mas é preciso compreender que existem desafios que são peculiares à mulher advogada. Por incrível que pareça, o nosso Código de Processo Civil, que passou a vigorar há pouco tempo,
mas já há mais de 2 anos, há cerca de 3 anos, promoveu inclusive mudanças no Estatuto da Ordem, trouxe uma série de conquistas para a mulher advogada, como espaço para que a mulher advogada lactante possa amamentar o seu filho, como a possibilidade de suspensão de prazos da advogada que tiver com um filho recém-nascido, infelizmente até hoje não foram implantados pelo Poder Judiciário. Então é preciso que a nossa instituição de classe, atenta a essas necessidades da mulher advogada, coloque tudo isso em prática. Nós temos, Gorete, por exemplo, a ideia, o compromisso de levar adiante a possibilidade de uma redução ou até mesmo da isenção do pagamento de anuidade da mulher advogada no ano em que ela tiver dado à luz ou tiver adotado um filho. Esse é um compromisso que pretendemos colocar em prática em respeito a essa situação peculiar e especial, porque toda mulher advogada um dia passa, e em observância até mesmo ao texto de lei que infelizmente não tem sido observado pela gestão atual da nossa instituição de classe. Qual a sua opinião sobre o desempenho de gestão da Caixa de Assistência dos Advogados? Olha, como eu disse agora há pouco, eu já conto com quase 20 anos de inscrição na Ordem e eu conheci uma outra Caixa de Assistência muito diferente dessa que a gente vê hoje em dia. Inicialmente, a nossa Caixa de Assistência já foi uma caixa muito pujante, muito forte, que disponibilizava plano de saúde de autogestão para o advogado, um plano de saúde excelente. Uma Caixa de Assistência que disponibilizava a livraria do advogado, em que o advogado adquiria livros a preço de custo, a farmácia do advogado, que facilitava o acesso a medicamentos também a preço de custo. Nós tínhamos uma Caixa de Assistência que até mesmo tinha um gabinete odontológico que prestava assistência dentária ao advogado e aos seus familiares. Infelizmente, a nossa Caixa de Assistência atual nada mais é do que um portal de descontos. A nossa Caixa de Assistência, que se arvora na condição de dizer, de tratar como um grande feito de gestão, conseguir descontos em 260 estabelecimentos, parte de uma premissa malvada. A premissa de que o advogado hoje tem dinheiro para consumir todos esses produtos, todos esses serviços, em cujos fornecedores oferecem descontos. Na nossa gestão, a Caixa de Assistência voltará a ter o seu fundamental papel de realmente assistir o advogado. Candidato, o senhor tem feito durante a campanha várias críticas à atual gestão da OAB Alagoas. E o senhor foi candidato nas últimas eleições, inclusive com a participação de alguns que integram hoje, não é, a OAB. O que dizer? Houve uma dissidência ou é apenas uma questão de opinião? Olha, Gorete, eu entendo que a coerência é a minha marca registrada. Nas 3 últimas eleições de ordem, eu tive participação ativa levantando absolutamente as mesmas bandeiras. Curioso perceber que o conjunto de compromissos que hoje a Chapa 2, que eu tenho a honra de encabeçar, apresenta aos advogados de Alagoas, basicamente são a repetição dos compromissos de 2015 e também dos compromissos de 2012. E por que isso? É porque faltou criatividade na elaboração de novos compromissos? Não, porque os problemas são absolutamente os mesmos. Nós temos vivenciado um declínio da advocacia na última década e, infelizmente, essas 3 últimas gestões da OAB não têm sido capazes de enfrentar com independência, com altivez e com coragem. É isso que a nossa instituição precisa hoje, de alguém que tenha vontade de fazer o que é necessário para que a Ordem volte a ser a instituição forte que um dia já foi. Para os advogados que atuam na área trabalhista, por exemplo, essas mudanças anunciadas sobre o papel do Ministério do Trabalho, como o senhor vê? Alguma preocupação ou alguma proposta para se encampar junto à entidade nacional? Olha, nós vivemos um momento muito peculiar na advocacia, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária que se anuncia, com decisões como, por exemplo, essa decisão muito discutida no Supremo Tribunal Federal, que trata do cumprimento antecipado da pena antes do trânsito em julgado. E é um momento muito fértil, Gorete, para que a Ordem possa se posicionar. Eu dizia hoje cedo, numa conversa com um órgão de imprensa, que essa Ordem do passado, que já foi uma verdadeira aliada
das causas da sociedade, a ordem que no passado, representada por Sobral Pinto, foi até os generais da ditadura para pedir o restabelecimento do habeas corpus, hoje é uma ordem absolutamente de joelhos, uma ordem que tem se acovardado dessas discussões de interesse nacional. É preciso que a ordem se reúna com os representantes da advocacia trabalhista, os escute, conheça os seus anseios, as suas dificuldades e possa, junto a eles, fazer um trabalho forte no Conselho Federal, usando o peso institucional da ordem, para que o que for necessário seja feito em favor dessa advocacia que agoniza. Quais as expectativas que hoje pode ter um jovem advogado com um mercado de trabalho tão competitivo? Olha, essa é uma preocupação muito especial que nós da Chapa 2 temos. Eu, particularmente, com 16 anos de experiência no magistério superior, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, eu lido diariamente com jovens que expressam a sua frustração em não conseguir ver mais na advocacia uma alternativa viável e digna de seu sustento. Nós temos um conjunto de compromissos especialmente voltados para essa jovem advocacia. Em princípio, nós precisamos brigar para que os municípios de Alagoas cumpram a Instrução Normativa 03 de 2016 do Tribunal de Contas, que exige que haja a realização de concurso público para o provimento do cargo de procurador em todos os municípios de Alagoas. Infelizmente, 60 municípios ainda não cumpriram essa resolução do Tribunal de Contas. Essa medida visa criar espaço de trabalho para os jovens advogados e também contribuir com a moralidade pública, porque o procurador provido por concurso terá muito mais independência em razão da sua estabilidade para fazer o que for necessário em defesa do município. Mas temos um conjunto enorme de compromissos visando facilitar o início da vida do jovem advogado no mercado de trabalho. Caso eleito, como o senhor pretende fortalecer a discussão do piso salarial como forma de proteção ao jovem advogado? Olha, essa é uma outra necessidade muito premente, não é? Desde 2012 que eu levanto a bandeira de que é preciso que a ordem tenha a coragem de, junto ao Poder Legislativo, trabalhar na elaboração de uma lei que crie o piso salarial do advogado empregado. A realidade hoje do mercado da advocacia, não só Alagoas, mas no país inteiro, é de uma advocacia empobrecida que, inclusive, acaba se sujeitando a salários aviltantes, salários indignos em troca de uma colocação no mercado de trabalho. Precisamos estabelecer um valor que seja minimamente razoável para que o advogado empregado possa ver na advocacia uma profissão digna, uma profissão que lhe permita ao menos ter o sustento da sua própria família. Em relação a prerrogativas, há no Congresso Nacional um projeto de lei criminalizando a violação das prerrogativas de advogados. A Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota técnica afirmando que o dito projeto cria privilégios injustificáveis para a categoria. Qual a sua opinião sobre essa questão? Olha, a própria manifestação da Procuradoria da República, por si só, já criminaliza o exercício da advocacia, né? Eu sou um advogado criminalista e, como criminalista, eu posso dizer que a violação de prerrogativa é quase uma vivência diária do advogado. Às vezes isso é muito sutil, Gorete, como, por exemplo, o advogado que nos assiste nesse momento sabe que tem sido uma tarefa cada dia mais difícil conseguir despachar o seu processo com o juiz. Tem sido cada dia mais difícil falar até mesmo com o assessor. Então, isso, por si só, já é uma violação de um direito que nos é assegurado no Estatuto da Ordem. Nossos honorários sucumbenciais têm sido cada dia mais aviltados. Não dá mais para aceitar a situação em que o advogado litiga por muitos anos num processo e, de repente, se vê frustrado diante de honorários mínimos que são estabelecidos numa sentença. Então, a defesa das prerrogativas deve ser, por qualquer gestão, inegociável, inalienável e prioritária. O que me deixa perplexo, na verdade, é perceber que isso não tem sido uma bandeira de luta levada a sério pelas gestões da OAB, inclusive a atual, que tem se omitido demais de defender a prerrogativa do advogado em Alagoas. E quanto à Escola Superior de Advocacia, que análise o senhor faria sobre o papel que vem desempenhando a ESA? Olha, eu sempre tive a ideia de que o advogado, assim que é inscrito na ordem, ele não sabe, ele não tem a percepção de que o seu escritório é um
negócio, de que o seu escritório é um empreendimento. A ESA, a Escola Superior da Advocacia, na nossa gestão, além de fornecer cursos gratuitos de atualidade jurídica, também vai fornecer esses advogados cursos de empreendedorismo na advocacia, gestão de escritórios jurídicos, marketing profissional do advogado. Nós precisamos, Gorete, qualificar essa mão de obra para que possa ser mais competitiva no mercado. É impressionante como os advogados têm enorme dificuldade de quantificar o valor dos honorários advocatícios. Os advogados têm dificuldade até mesmo de oratória. Nós vivemos um momento em que o processo ele tem se pautado na celeridade e a celeridade ela é condizente com a oralidade. Nós precisamos preparar essa mão de obra que temos hoje no mercado de Alagoas, não só dos advogados jovens, mas também dos advogados experientes, para que possam ver no seu escritório um empreendimento exitoso. E nós vamos prepará-los para que eles possam fazer isso com mais competência. A sociedade observa como tem se desenvolvido as campanhas eleitorais da OAB, que assumem proporções, digamos assim, imensas. Como o senhor vê essa forma de fazer campanha na entidade que chama a atenção como se fosse uma campanha nos moldes tradicionais partidárias? Olha, em princípio, nós temos uma instituição de classe com quase 18 mil inscritos em Alagoas. Então, pela dimensão e pela quantidade de inscritos na ordem, a campanha por si só já ganha uma dimensão enorme, né? Mas a eleição de ordem é uma eleição que desperta muitas paixões e o envolvimento de diversos segmentos da sociedade. Isso, Gorete, porque o papel da ordem transcende a de simples instituição de classe. A ordem tem uma força muito grande. A ordem não é essa de hoje, mas a ordem do passado foi uma ordem que conquistou um lugar cativo no coração da sociedade brasileira, porque sempre esteve presente nas suas justas reivindicações. E é exatamente essa ordem que a gente busca resgatar. Uma ordem que abrace o advogado, que seja essa instituição de classe que verdadeiramente orgulhe o seu profissional, mas também uma ordem que não se esqueça que é seu papel estar ao lado da sociedade em defesa da democracia, em defesa de seus direitos fundamentais. E quanto ao acirramento dos ânimos, que em alguns momentos fica meio difícil de conter. Olha, o acirramento dos ânimos numa eleição entre advogados, eu diria, é quase uma consequência natural, porque o advogado ele é um profissional talhado para o enfrentamento, para a discussão de ideias. É uma pena que hoje eu não tenha aqui o candidato de oposição, o candidato opositor, o Nivaldo Barbosa, para que a gente pudesse fazer um enfrentamento de ideias, não é um enfrentamento pessoal. Eu digo sempre, repito, faço questão de frisar, que tenho inclusive amizade pessoal com o Nivaldo. O que nos distancia, o que nos separa, é exatamente uma questão conceitual quanto ao papel da ordem. Mas essas eleições, especialmente, têm sido eleições muito tranquilas, eleições propositivas, em que o que se deve prevalecer realmente é a discussão dos temas de interesse da advocacia. Mas, mais uma vez, eu lamento que o Nivaldo Barbosa tenha fugido desse debate. Seria fundamental tê-lo aqui para que nós pudéssemos discutir, em respeito a você, advogado de Alagoas, os temas que são essenciais e importantes para o exercício da nossa profissão. O que o senhor hoje classifica como mais importante para a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, digamos, que pode fazer o diferencial, digamos, numa possível sua eleição? Olha, eu acho que o papel da Ordem precisa ser revisto e resgatado para que nós possamos fazer uma volta às origens, né? A OAB se tornou essa entidade forte, conhecida pela sociedade brasileira, porque partia da premissa de que a entidade só seria forte se nós, os advogados, fôssemos fortes também. Qual foi o grande erro dessas últimas gestões que se sucederam à frente da ordem? A de querer passar para a sociedade a ideia, a imagem de que a entidade é forte, sem lembrar que nós, os advogados, estamos enfraquecidos. Infelizmente, Gorete, o advogado hoje da capital e do interior, o advogado mais experiente e o advogado mais jovem também, percebem absoluta
ausência de participação da ordem na sua vida. Portanto, eu defendo que essa ordem, e vai ser a ordem da nossa gestão, ela vai se voltar para a proteção do advogado, ela vai se voltar no sentido de ser mais dura, mais contundente na exigência de que os nossos direitos, as nossas garantias sejam respeitadas. E fazendo isso, que eu considero básico, eu entendo que naturalmente o advogado estará fortalecido. O senhor acredita que houve prejuízo para a categoria em não ter havido este debate? Olha, eu imagino que foi um prejuízo enorme, né? Os advogados são pessoas inteligentes, dotadas de um senso crítico que é peculiar. A nossa própria formação acadêmica nos faz pessoas contestadoras. A ideia do debate hoje, uma grande iniciativa da TV Assembleia, era exatamente de que os advogados, sem atuação de publicitários, de marqueteiros, pudessem, frente a frente, apresentar suas propostas, apresentar os seus compromissos, podendo haver a réplica e a tréplica. Então, a ausência do candidato Nivaldo Barbosa, além de um enorme desrespeito aos advogados de Alagoas, é também uma frustração dessa iniciativa de discutirmos as questões que interessam e que são urgentes para os advogados de Alagoas. Acesso a processos no âmbito do Tribunal de Justiça, como o senhor vê essa questão hoje para os advogados que militam no batente diário? Olha, com a virtualização dos processos, se tornou, fato, mais fácil ter acesso aos processos, em que pese ainda ser preciso o uso de senhas em alguns determinados processos. Mas acredite, Gorete, de nada adianta o Estatuto da Ordem enunciar o direito que tem o advogado de ter acesso aos processos judiciais, aos inquéritos policiais conclusos ou em andamento. Não adianta também a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal enunciar a mesma coisa. Ainda é muito recorrente a situação em que esse direito de ter acesso aos autos nos é negado. E isso é muito ruim, porque quando se nega o acesso do advogado aos autos, se viola também o direito fundamental que tem o cliente do advogado à ampla defesa e ao contraditório. Interiorização das ações da OAB estão como uma prioridade na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Olha, tanto é prioritária que nós mostramos isso a partir da escolha da nossa candidata a vice. A Cláudia Lane, advogada de Arapiraca, 20 anos de experiência profissional, também com larga experiência no magistério, queridíssima e reconhecida por todos como uma profissional idônea e competente, é de Arapiraca e mora em Arapiraca. Então, nós quisemos mostrar aos colegas do interior a nossa prioridade com a advocacia interiorana a partir da escolha dela como vice. Então, o interior estará prestigiado, Gorete, e ninguém mais do que o advogado do interior para sentir a ausência institucional da ordem. Lá nos rincões de Delmiro Gouveia, de Maragogi, de Novo Lino, são advogados que não são amparados, não são abraçados pela sua instituição de classe. Nós pretendemos reformar esse conceito de relação com as nossas subseções. Nós pretendemos dar a essas subseções força e criar serviços locais que tornem desnecessário, por exemplo, o advogado se deslocar do sertão, da zona da mata ou do litoral para vir a Maceió fazer um simples token para que ele possa postular em juízo no processo eletrônico. Então, fortalecer a advocacia do interior é um compromisso dessa gestão, da nossa gestão. Não há, então, uma acessibilidade à altura das demandas existentes no interior do Estado? Não, não há. As carências são de todo tamanho, o afastamento da ordem não é apenas geográfico. O afastamento da ordem é também no sentido de que a ordem não tem dado importância a esses advogados. Precisamos interiorizar vários cursos da Escola Superior de Advocacia para ajudar na formação do advogado do interior. Mas não são esses cursos oferecidos às vésperas da eleição, não. Esses cursos aí, eles são, na verdade, casuístas, eles são oportunistas. É mantermos isso como um compromisso permanente de gestão. Um dos compromissos que nós assumimos com a advocacia alagoana, Gorete, é o de realizarmos periodicamente sessões do Conselho da OAB lá nas sedes das subseções. Com isso, nós vamos discutir prioritariamente os problemas daquela micro-região. Nós precisamos ir até o colega advogado no interior para ouvir as suas queixas, ouvir as suas demandas e podermos naturalmente tomar decisões mais acertadas. O senhor falou em prioridades. Qual é a prioridade
das prioridades? Eu acho que a prioridade das prioridades é criarmos um mercado de trabalho hoje mais atrativo para o advogado. Tanto para o advogado mais antigo, como para o advogado menos experiente também. O empobrecimento na advocacia, Gorete, tem feito com que muitos advogados tenham entrado num nível de hipossuficiência econômica. Hoje, em sala de aula, eu tenho essa experiência diária, essa prazerosa experiência de lidar com os alunos em sala de aula, numa turma de 60 alunos, não mais do que 2 ou 3 manifestam o interesse de advogar. As faculdades viraram cursinhos preparatórios para concurso. Então, precisamos criar condições de trabalho para que os egressos da academia do curso de Direito possam enxergar na advocacia uma alternativa viável de seu sustento. Com isso daí, acredito que até a autoestima do advogado, que anda tão em baixa, melhorará. Bem, o senhor falou de uma OAB que se perdeu de não estar envolvida nas questões nacionais, mais à frente das discussões nacionais. Como o senhor entende viabilizar essa condição para a OAB, que teve, durante toda a sua existência, essa defesa da democracia, guardiã também das leis, enfim, como o senhor vê a forma de viabilizar esse funcionamento na OAB? Olha, acredite, você advogado que me assiste nesse momento, que a nossa eleição, a nossa vitória na sexta-feira, dia 23, é a vitória da independência. É a vitória da independência política, a vitória da independência econômica. Eu não tenho filiação a partido político, eu não tenho nenhuma pretensão de disputar a vaga de quinto constitucional. Meu único compromisso é com a advocacia alagoana. Eu digo isso, Gorete, porque é importante saber que as mudanças que a OAB precisa exigem de alguém que tenha independência. Não é fácil, colega advogado, comprar uma briga com a magistratura para exigir que haja a observância de um direito assegurado na lei ao advogado. Mas eu farei tudo o que for necessário para que o advogado se sinta verdadeiramente prestigiado, verdadeiramente abraçado pela sua instituição de classe. Um dia já foi possível envergar no peito o orgulho de ser advogado, e esse dia se aproxima. O senhor o que diz do calor da campanha? Eu já toquei nesse assunto, mas ao que parece a campanha da OAB se tornou uma campanha até de alto risco nas redes sociais, né? É verdade. As eleições de OAB esse ano são bastante peculiares, porque elas acabaram sendo uma sequência das eleições político-partidárias que mal começaram, já se iniciaram as eleições de ordem, né? Então, a exemplo do que aconteceu nas eleições político-partidárias, o eleitor brasileiro está com os ânimos muito alterados, né? E em razão disso há, sim, o acirramento desses ânimos, debates até que, de certa forma, extrapolam a civilidade, o dever de urbanidade que as pessoas devem ter umas com as outras. Mas eu posso lhe assegurar, Gorete, que não se tem notícia, num passado recente, de uma eleição tão propositiva, de uma eleição de alto nível quanto essa que se apresenta nesse momento. Volto a insistir que realmente lamento, e lamento porque eu estou muito triste com isso, de não ter Nivaldo Barbosa aqui a meu lado, não para que nós pudéssemos trocar ofensas, porque não trocamos em momento nenhum, mas para que ele pudesse defender essa gestão que eu entendo que nada fez em favor do advogado, porque eu queria que ele me dissesse o que é que ele pensa da advocacia do futuro. Eu sei o que eu pretendo fazer à frente da ordem para que a advocacia volte a ser pujante e respeitada, mas eu queria ouvir dele. Eu queria ouvir, por exemplo, por que um candidato que representa quase uma década de gestão contínua de um mesmo grupo que não fez em favor da advocacia, agora diz que pode fazer. Infelizmente, não tive essa oportunidade. Por que o slogan da sua campanha é OAB atuante por todos? Olha, desde o início do processo de escolha das candidaturas, que a nossa campanha, ela nasceu, a nossa chapa, na verdade, ela nasceu de trás para frente. Não havia o desejo meu de ser candidato e eu impus isso a pessoas que me apoiaram. Na verdade, havia uma divisão dos grupos de oposição
que reconheceram que eu era, nesse momento, a pessoa mais preparada para liderar essa insatisfação coletiva em favor dessa ordem mais voltada para os advogados. Um ponto comum a todos que reclamam da gestão da OAB, e não são poucos, são muitos, é exatamente de que a gestão é exclusivista, é elitista. Nós precisamos de uma OAB que abrace a todos indistintamente. Por isso que nós escolhemos o lema, que é, na verdade, um princípio para nós da Chapa 2, a de que a OAB ela deve ser atuante, mas não atuante para meia dúzia, atuante para todos os advogados. Candidato, nós temos 3 minutos para as considerações finais que o senhor queira fazer neste momento. Muito obrigado, Gorete. Agradecer mais uma vez a paciência do advogado, da advogada que me assiste hoje aqui de Maceió, mas também que assiste do interior. Dizer que eu preciso de vocês de um voto de confiança. Eu preciso que me deem uma única oportunidade para mostrar que em 3 anos de gestão conseguiremos fazer o que não se fez em uma década aqui à frente da OAB de Alagoas. Mostrar que os problemas que vivenciamos hoje são problemas antigos e que só não encontraram uma solução porque, infelizmente, os nossos últimos dirigentes não tiveram a coragem, não tiveram o pulso firme de fazer em favor da advocacia. Mostrar para vocês que a nossa ordem pode ser muito mais do que é. Mostrar para vocês que a Ordem dos Advogados do Brasil, como entidade de classe, pode auxiliar muito o jovem advogado no início da sua profissão, pode abraçar esse advogado que já está inserido no mercado de trabalho, mas com dificuldades de exercer a sua profissão. Acreditem, é possível mudar, a hora é de mudar. Não dá mais para manter o mesmo grupo que ao longo de quase uma década promete fazer e não tira as suas promessas do papel. Acredito que nós assumimos compromissos com a advocacia alagoana e que esses compromissos serão verdadeiramente honrados. A promessa maior que eu posso fazer ao advogado de Alagoas é que, em me dando a oportunidade de representá-los no próximo triênio, cada dia do meu mandato será respeitoso e honrará o voto de confiança que eu venho a receber de vocês. Muito obrigado. Dia 23, sexta-feira, ocorrerão as nossas eleições. Acredite, nós faremos a diferença para a advocacia alagoana. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor ainda tem tempo. Muito obrigado, não estava vendo o relógio, tem quase 1 minuto. Bom, continuando, eu quero pedir também ao advogado e advogada de Alagoas que conheçam o nosso caderno de compromissos. Nós trouxemos 31 ideias muito interessantes, como a intervenção da ordem, como o amicus curiae nos processos em que houver o arbitramento de honorários vis. Nós queremos também abraçar esse jovem advogado que tem inscrição na ordem apenas para fazer concursos públicos. Nós queremos lhe dar um tratamento diferenciado quanto ao pagamento da sua anuidade. Nós queremos revitalizar o prédio histórico da OAB, fazendo ali uma grande biblioteca com um grande centro com cabines de estudos. São compromissos que verdadeiramente farão diferença na vida do advogado. Bem, estamos no tempo final, né, da nossa entrevista, apenas 9 segundos. Eu aqui quero também lamentar a ausência do candidato Nivaldo Barbosa, que poderia ter contribuído para uma noite de um debate propositivo, como era a intenção da TV Assembleia realizar. Portanto, eu agradeço ao candidato Fernando Falcão, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. TV Assembleia, a TV da democracia.